leitura, por que não dizer de literatura. O assunto hoje, com certeza, é para falar com a escritora Aline Dias, que vai lançar o seu novo livro e que nós vamos bater um papo agora com ela. Olha que linda, maravilhosa. Tudo bem, minha princesa? É um prazer estar falando com você, para a gente conhecer um pouco do seu livro que fala de bagunça, né? Mas é uma bagunça boa? Depende. Primeiramente, bom dia, Vanusa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você, com todo mundo aí do programa. Eu queria que você me falasse um pouco de você. Me fala um pouco da Aline Dias, nesse mundo dos escritores, e me conta um pouco da sua história, verdadeiramente onde você nasceu, enfim. Bom, eu vou lançar agora o Bagunça, mas eu sou escritora já com alguns livros publicados. Eu separei eles aqui para mostrar para vocês. Tá bom, mostra. Eu tenho esse aqui, que é o Isso, o Mundo Descostura. Ele é um infantil sobre inclusão, que eu gosto muito. Fala sobre a amizade dessas duas meninas. Sim. Eu tenho esse aqui, que já é outro assunto. Ele é adulto, chama A Única Coisa que Fere Amanhã Após Amor, e ele é sobre dor de cotovelo. Um assunto muito importante também. Esse aqui é o Suja, que é meu livro mais recente, é um livro de poemas, que a gente vai falar um pouco mais sobre empoderamento, mas vários temas também. Aí eu tenho o Vermelho, que foi meu primeiro livro, que é uma novela sobre uma pessoa muito frustrada, que é o Jordano. E o Além das Pernas, que é meu livro de contos, que conta a história de 26 mulheres. Eu nasci em Cachoeiro de Itapemirim, na mesma terra do Rubem Braga, do Sérgio Sampaio, do Roberto Carlos, da Luz Del Fuego, de uma galera aí. E morei em Una, que é uma cidade no interior do Espírito Santo, que me trouxe várias inspirações para esse livro de agora, que é o Bagunça. A bagunça do livro, eu vi que vocês estavam antes falando sobre o tênis de mesa, sobre o esporte, sobre o incentivo para os adolescentes, e ele traz muito esse universo da bagunça adolescente, da bagunça que a gente faz na escola, mas também da bagunça da vida. E aí é um romance. Eu estou acompanhando a vida da Ana Luz, que começa a história bem pequenininha, querendo descobrir o mundo, e a gente vai focar nessa adolescência dela entre os 15 e os 20 anos, que é quando ela faz várias coisas, inclusive ela joga sabão em pó na caixa d'água da escola, não aconselho, mas ela fez. E aí ela vai descobrir o amor, ela vai se apaixonar, ela vai entender a relação dela com a família dela, que é uma relação bastante conflituosa, e ela vai sofrer as consequências dos atos que ela tem. E é mais ou menos essa história que eu estou contando. Mas tudo se passa em uma cidade bem pequenininha, e que as pessoas são todas muito fofoqueiras. Então tudo vai ganhando um tamanho maior do que precisava ter, digamos assim. Muito legal. Agora sim, numa época que nós estamos vivendo, onde existe tanta cobrança, onde existe tanto julgamento, onde as pessoas muitas vezes acabam se achando mais certas do que erradas, ou comparações, onde todo mundo quer sempre apontar o dedo para alguém, mas nunca aponta o dedo para si. É aquela coisa de muitas vezes se cobrar demais, ou de se machucar, ou achar que o que fez, que acha muitas vezes que é errado para si, é algo muito culposo, e fica se lamentando, muitas vezes não sabe lidar com as frustrações, com as situações, com as fases da vida, ou até mesmo com os próprios traumas. E aí acaba criando um mundo dentro de si. Esse Bagunça chegou numa hora certa, porque assim, falar de amor, falar de família, falar de independência, falar de emoções vividas muitas vezes, que muita gente não sabe, só você sabe, ou até mesmo sobre traumas que você tem, e que às vezes você se culpa tanto quando chega na fase adulta, que chega ao ponto de dizer que é a pessoa mais errada do mundo. E no fundo, todo mundo passou por alguma coisa do tipo, e talvez esteja guardado dentro de si. Essa Bagunça chegou numa hora boa? Nossa, eu achei fantástico você trazer isso, Vanusa, porque eu acho que a literatura, no geral, o Bagunça, mas os meus outros livros e todos os livros são muito importantes para que a gente consiga se entender no mundo estando menos sozinha. A gente falar de sentimento num mundo que você falou, né? Tá todo mundo se cobrando muito, que a gente é cobrado uma absoluta perfeição todos os dias, e a gente está sempre produzindo, né?
Ontem eu estava conversando com uma amiga que ela estava me falando o seguinte, que ela às vezes lê muito no ônibus porque ela tem um pouco de vergonha de ficar ociosa no ônibus, no caminho, assim, porque parece que ela não está fazendo nada. É engraçado, mas é um pouco trágico, porque é importante que a gente dê espaço para os nossos sentimentos. Eu acho que a literatura e os livros são uma ferramenta muito importante para isso, assim, para a gente ter repertório, inclusive emocional. O livro vem, essa bagunça vem para falar de sentimentos também, para sentimentos muito conturbados, especificamente de uma adolescente que é a Ana Luz, e da mãe dela, da Dona Teresa, do seu Liceu, que é o pai dela. A gente vai falar do Marco Antônio, que é esse namorado. Várias pessoas e vários sentimentos vão acontecer. Mas, no geral, eu acho que quando a gente busca a literatura, a gente ganha muito repertório, inclusive para ter conversas dentro da nossa cabeça. E eu acho isso bem maneiro. Muito legal. Como surgiu o interesse pela escrita? Cara, desde criança mesmo, com a minha irmã, a gente já brincava de faz de conta. E a gente sempre ouviu muita historinha. Meu pai, minha mãe, meus tios, minhas tias principalmente. Tia Chino, Tinalda, se elas estiverem assistindo, um beijo. Que eu mandei no grupo de família o link. Mandei mesmo. Muito Tia fofa. Chino, Tinalda. Eu gosto da minha família. O pessoal contava muita história e tinha muito esse estímulo desse laço afetivo que a gente tem com as histórias, né? Contar a história antes de dormir. Você estava falando um pouco sobre a sua história, falando um pouco como foi que você iniciou. E aí a gente pode dar continuidade, porque você começou com produção de poemas e depois esses poemas viraram livros, foi isso? Como é que é? Eu sempre gostei de inventar história. Pra te dizer a verdade, eu nem comecei com poema, não. Foi? Eu comecei, claro, sempre escrevi poema desde criança, mas a gente começa. E eu gosto de falar disso porque eu acho que sempre o estímulo à criatividade é bom, né? O programa para família e as famílias que estão assistindo às vezes vão aproveitar, né? Então, assim, a gente começa brincando de boneca, inventando a história da boneca. E aí depois escrevi poema, sim, e eu escrevia fanfic na internet de Harry Potter. E aí parei. E comecei a escrever histórias mais longas e contos, enfim. E aí o primeiro livro que eu publiquei, que foi o Vermelho, ele já era uma novela, ele já tinha... ele é um livro de 86 páginas. Então eu já tinha essa história mais longa, essa estrutura que começou mesmo como brincadeira, fazendo fanfic de Harry Potter mesmo. E aí depois, os outros livros foram acontecendo, assim, as histórias vão acontecendo, a gente vai escrevendo, e a gente ter esse ambiente que aceite a nossa criatividade, estimula que a gente use ela em várias áreas da vida, né? Não apenas produzindo arte, que é o que eu gosto mais de fazer, mas também essa habilidade de invenção, de criatividade, é uma habilidade que me ajuda muito a resolver problema no cotidiano também. Agora, Aline Dias, eu queria muito que você me falasse no processo da criação desse livro e assim, no que você se espelhou. Afinal de contas, essa história, você se baseou simplesmente pelas emoções que acontecem com alguém de fato, ou foi algo da sua imaginação diante de tudo que está acontecendo no mundo com as pessoas? Como foi esse processo? É uma mistura disso tudo que você falou, Vanusa. O Bagunça, quando eu tive algumas colegas no ensino fundamental e médio que engravidaram muito novas, engravidaram na adolescência. E esse assunto, ele me deixava muito com um interesse mesmo, tinha um fascínio sobre isso, né? E aí teve uma colega que fugiu de casa e tinha as coisas malucas que aconteciam na minha própria escola e que eu fui descobrindo que eram muito diferentes e muito engraçadas. E aí eu comecei a colher várias histórias de pessoas na adolescência. Eu também sou jornalista, né? Então e muito fofoqueira, então eu adoro ouvir a história dos outros. Tenho fascínio pela vida alheia. E aí eu fui ouvindo essas histórias. Você também não tem? É muito legal. Bem interessante. Consegui formular essa história do Bagunça, da Ana Luz. Foi um processo de muita escuta, além de criação também, né? Porque você junta, você conecta uma coisa com a outra.
mas não foi simplesmente sentei e inventei tudo. Teve muita pesquisa também. Então, por exemplo, que é agricultor. Então, isso não é da minha realidade. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler e estudar. Eu não vou mexer na terra muito. Então, eu precisei pesquisar sobre, conversar com gente que trabalha com isso. Eu tinha muito engraçado, eu conheci um rapaz que me ajudou nessa parte da agricultura, que ele tinha ido lá para a cidade que eu morava, lá na Bahia, que foi uma época que eu estava morando na Bahia, e que ele foi chamado para fazer uma horta do lado do cemitério. E aí ele foi me explicar fazer a horta e tal, para eu poder usar no livro. E várias coisas foram... Eu realmente passei muito tempo perguntando para muitas pessoas qual tinha sido a bagunça mais maluca que tinha acontecido na escola dessa pessoa. Nossa, mas então... Eu acredito, então, que esse livro Bagunça, ele vai repercutir bastante, porque muita gente vai se ver nesse livro. Muita gente. E muita gente vai se impactar ao mesmo tempo com aquela vontade. Ai, gente, eu tenho que ler esse livro. Só o que ela falou, só o que ela disse me causou curiosidade, porque eu acho que esse livro causa curiosidade, faz você querer entender um pouquinho também algumas coisas que às vezes acontecem consigo mesmo e, ao mesmo tempo, curiar a vida alheia. Gente, o que que tem? Que bagunça foi essa? Será que eu não fiz uma bagunça tão igual ou pior do que a que eu vou ali ler e perceber? Ou até imaginar, nunca eu faria isso. Quer dizer, eu acho que esse teu livro vai dar o que falar, viu? Essa bagunça vai ser uma bagunça boa. Tomara. Bom, a gente quer desde já primeiro te parabenizar, porque a gente, dentro do Bom Dia, gosta muito de trabalhar o talento, a literatura, incentivar as pessoas a escrever, incentivar as pessoas a ficar por dentro dos conhecimentos, porque a gente sabe que é libertador. Então eu quero desde já parabenizar você, tá? E querer também saber como é que as pessoas fazem para ficar por dentro desse livro, fala do lançamento, enfim. As pessoas podem entrar no site da Editora Maré, que é a editora, minha editora, editoramaré.com, para adquirir o livro na pré-venda. Aí a gente vai enviar os livros a partir do dia 1º de fevereiro. E podem me seguir no meu Instagram, que é @_Alinit, ALINITH. E lembrando que esses livros entram muito na questão mais infantil, né? Os seus livros. O Bagunça, ele entra a partir da adolescência. A partir de 14 anos já rola. E você tem os outros livros infantis. Tem um outro livro infantil. Tem o infantil. O Bagunça não é infantil, não. O infantil é o estudo esse daí, costura. Pronto. Porque eu percebi que você acabou mexendo com tudo um pouco. Porque esse Bagunça aí, apesar de entrar na adolescência, pessoas adultas também vão ficar bem curiosas para ler. Com certeza, porque fala da vida, né? O que é mais legal na literatura, eu acho que é isso, é um jeito muito bonito da gente falar da vida e de viver a vida de outras pessoas, porque às vezes a gente precisa também, né? Ter um outro olhar, entender como outra pessoa vive, e a literatura é isso também. E para eu entro em vários isso. campos da literatura. Eu sou muito curiosa. Muito bom. E parar de se culpar tanto, porque todo mundo teve uma infância, uma adolescência e muitas coisas aconteceram e você não tem que viver muitas vezes de um passado que te causa mais medo e preocupação e tentar trabalhar esses traumas. Eu vi você falando aí de situações que acontecem. Eu, por exemplo, sou uma comunicadora, gosto muito de me comunicar, mas na hora de tirar foto é um sofrimento, principalmente se for para tirar uma foto sozinha. E as pessoas olham para mim, Vanusa, impossível. Como é que você tem dificuldade para tirar foto se eu te vejo se comunicando da forma como você se comunica? Mas a questão é essa. Todo mundo tem algo dentro de si que para si incomoda. É uma timidez, é uma vergonha, é uma impaciência, é uma segurança exagerada ou até mesmo uma insegurança. Todo mundo tem algo. E aí, muitas vezes, para você trabalhar esse algo, você tem que saber que outras pessoas passam por situações que talvez não seja a sua, mas não deixa de ser interessante de você analisar. Então, todo mundo tem algo que sente e que muitas vezes para o olhar dos outros não significa tanto assim. Mas por isso que a gente tem que olhar para o outro mais ou menos entendendo o que a gente sente quando é com a gente, né? Então é muito legal.
Concordo, Vanusa. Acho que é por aí. A gente tem que aprender a ter carinho com a gente mesma e para lidar com a vida de uma maneira mais saudável. Pronto. Então, assim, me fala do teu Instagram e as pessoas que tiverem interesse pelo seu livro. Mais uma vez. Obrigada. Quem tiver interesse pelo meu livro pode entrar no editoramaré.com. Vai estar lá, o Bagunça é o primeiro livrinho que aparece. Livrinho, tem 289 páginas, eu tô chamando de livrinho. Livre? E é um livrinho, pequenininho, básico. Só 300 folhas. Então, entra lá no editoramaré.com para adquirir o livro. E se quiser me seguir, saber mais do meu trabalho, vai no Instagram, @_Aline. Tá certo. E quando você vier pro Piauí, venha no nosso Bom Dia para visitar a gente e ser entrevistada novamente aqui. Manda um beijo pra família. Mano, e eu vou querer jogar tênis de mesa se eu for. Pronto, com o Marcelo e com o Vitor. E comigo também, com a Lorena, com o Ed, com todo mundo. Vamos nós duas, porque a gente tem menos experiência. Tá mas bom. você já tem aprendido. Você percebeu, né? Você sentiu aqui que o negócio... ela não percebeu que a gente tava no intervalo. Mas se tu vê no intervalo, foi um mico. E tu que é curiosa pra querer saber das histórias, ainda bem que você não tava aqui no intervalo. Eu queria saber mesmo. Muito bom. Obrigada, gente. Um beijo pra minha família, um beijo pros meus amigos que estão assistindo. Beijo, Thaís. Beijo, João. Beijo, Muito gente. bom. Obrigada, minha linda. Um abraço pra você. Bom final de semana. Muito, muito simpática.